Como o salmista Davi disse: a tua palavra escondi no meu coração, Senhor. É a palavra que precisa estar no nosso coração, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, nessa manhã, fala conosco, traz a revelação, o entendimento da Tua palavra, Pai. Nos ensina, Jesus, nos ensina, Pai. Nós queremos aprender, Pai. Nos mostra, nos faz enxergar, tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Espírito Santo, vem com o Teu poder, Pai. É a Tua palavra que queremos, é a Tua palavra que necessitamos, Pai. É a Tua palavra que gera vida, Deus. Espírito Santo, opera com o Teu poder, Pai. A cada um que entrou aqui nessa manhã, Pai, com o coração aberto, voltados para Ti, Jesus, voltados para Ti, Senhor. Transforma a nossa vida, Pai. Nos alcança através da Tua palavra, Pai. Traz a resposta para esta mulher, para este homem, Pai. Temos dúvidas, Senhor. Temos medo, Pai. Temos incerteza, mas tudo isso é superado através da Tua palavra, Senhor. Através dela, Pai. Nos guia, nos fortaleça, Jesus. Nos cinge de coragem, Pai. Nos cinge de ousadia, Deus. Nos traz a capacidade. Libera a virtude nessa manhã, Pai. Através da Tua palavra. Libera dons espirituais, Senhor. Através da Tua palavra. Espírito Santo, toca sobre os Teus filhos. Toca sobre os Teus servos. Levante as mãos para o Senhor. E diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo e transforma a minha vida através da Tua palavra, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia. Diga glória a Deus. Bom Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E é um prazer a gente poder estar junto aqui e compartilhar uma palavra. Amém? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra ela no livro de Ageu. Ageu, pastor? Esse livro. Vou te ajudar a encontrar. Bem fácil, ó. Você abre no livro de Mateus. Mateus eu sei. Conheço o livro de Mateus. Aí você vem voltando no sentido Gênesis. Você vai se deparar com um livro chamado Malaquias, Zacarias. Aí você vai se deparar com um livro chamado Ageu. É um livro apenas de 2 capítulos. Você trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra ela no livro de Ageu, capítulo 1. O tema da nossa mensagem é: o que destrói a sua semeadura? O que destrói a sua semeadura? Eu quero trazer uma resposta para algumas pessoas que têm vivido dessa forma, que se perguntado: Senhor, eu tenho semeado e tenho colhido pouco. Por que eu colho tão pouco? Por que, apesar de todo esforço, apesar de todo empenho, e a minha colheita, ela não condiz a respeito daquilo que eu estou semeando? E a gente fica uma hora na vida cristã se perguntando isso. A gente semeia e colhe o que, igreja? Não está equivalente. E esse texto de Ageu, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó: semeais muito e colheis o que, igreja? Pouco. Comeis, mas não vos farteis. Bebei, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece.
E o que recebe o salário, recebe um saquetel da igreja. A gente deixa claro para aquelas pessoas daquela época, daquele momento, um problema. O problema de vocês não está em semear. Vocês estão até semeando muito, mas colhendo o que, igreja? Pouco. O problema não estava na semeadura. O problema estava o que, igreja? Na colheita. A colheita não era equivalente. A colheita não era suficiente. Você percebe que áreas vitais estavam sendo atacadas. Vocês comem, mas não o quê? Não há saciedade. Vocês se vestem, mas continua como, igreja? Com frio. O salário de vocês parece que vocês estão colocando num saco o quê? Furado. Então imagine o tamanho da frustração. Porque se você se empenha muito, automaticamente você quer colher o que, igreja? E aqui não estava sendo o suficiente, estava sendo insuficiente a colheita. E a grande pergunta é: por quê? Qual é o motivo que essas pessoas não estavam colhendo o suficiente? Qual é o motivo dessa colheita ser tão frustrante? Imagina você colocar o seu salário no saquetel da igreja. Imagina a frustração, o desânimo, porque todos nós somos racionais. Chega uma hora que a gente fala assim: não vale a pena continuar a ser, não vale a pena, não vale. Estou me esforçando, estou me matando, estou lutando, mas nada há, não é equivalente, é insuficiente. E qual é a origem disso? Porque esse povo estava vendo dessa forma, porque existem pessoas que estão colhendo simplesmente pouco. A colheita sua talvez está sendo frustrante ou incompatível com o que você semeia. Por quê? Eu gostaria de mostrar algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção. Abra sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico traz uma resposta clara sobre o que estava acontecendo naquele momento. O livro de Levítico é um livro que trata a respeito de leis. O livro de Levítico é um livro que trata a respeito do quê? Leis. E existe uma lei sobre isso. Existe uma lei sobre o que estava acontecendo com esse povo. Porque o povo de Deus não estava se saciando, porque o povo estava colhendo pouco, porque o povo continuava com fome, porque o povo não se aquecia, porque essa colheita era tão frustrante. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26, versículo 20. Diz assim, 26, 20. De balde se gastará a vossa força. Acharam? 26, 20. Diz assim: de balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o que, igreja? Agora preste atenção no versículo 21. Se andares contrariamente para com quem? Para comigo. Se não quiser me ouvir, vou trazer praga 7 vezes conforme o vosso pecado. Então olhe para mim. Quando você pega o livro de Levítico, bem nesse exato momento, Deus, antes disso aqui, Deus está falando um monte de bênçãos que ia acontecer, bênçãos que ia surgir, coisas da qual Deus iria fazer. Mas aí chega um momento também de alguma sentença, e uma sentença é essa da colheita. Vocês, irmãos, vão se esforçar para semear, semeia, 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 mas não colhe o que, igreja? Nada, não estava acontecendo. Mas ele diz: se vocês andarem contrariamente, diga para o irmão da sua, se você andar contrariamente. Agora, o que é andar contrariamente? É andar no sentido oposto, é andar de modo desfavorável, no sentido contrário.
pessoas estão andando de modo contrário. Como é isso, pastor? O senhor está dizendo então que eu estou andando de modo contrário? Eu sei que é difícil a gente aceitar, porque eu estou falando aqui do povo de Deus. Eu não estou falando alguém que não está vivendo ou ouvindo a palavra. Nós estamos falando aqui do povo de quem? De Deus. Andar de modo contrário, andar em desacordo. Eu sei que é difícil aceitar isso, mas vou pegar aqui um exemplo para você começar a entender. Vamos pegar o livro de Gênesis, capítulo 12, a história de Abraão. Qual foi a primeira coisa que Deus falou para Abraão, irmãos? Qual foi a primeira coisa lá no livro de Gênesis, capítulo 12? Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, diz assim, e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de quem? E te mostrarei a terra, e farei de ti o que, igreja? E te abençoarei, e te engrandecerei o que? E tu serás o que? Uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que em ti serão benditas todas as famílias da onde? Então perceba o que Deus tratou. Perceba, claro, o que Deus pediu de Abraão. Abraão, é isso que eu quero de você. Abraão, ao encontro com o Senhor, e Deus fala: sai da tua terra e da tua. É uma exigência. É o que Deus está querendo de Abraão nesse exato momento. Porque eu vou te engrandecer, eu vou te prosperar. Em ti todas as famílias serão benditas. Cara, tu serás uma. Agora pensa comigo, me ajuda a pregar. O que ele precisava fazer? Sair da sua casa. Primeira coisa que ele precisava fazer? Sair da sua casa. Mas e para onde? E para onde? Para a terra que eu te. Onde fica essa terra? Aonde é, Senhor? Abraão, você está saindo de casa. Mas por que, Abraão? Porque Deus falou comigo. Mas você vai para onde? Não sei. Não é louco isso, irmão? Para onde você vai? Não sei. Então, se você não sabe, como é que você vai? Deus vai falar. Então você precisa o quê? Confie. Confiar. Para onde você vai? Não sei. Qual é a terra? Também não sei. Qual é o lugar para a gente visitar? Também não sei. Como é que a gente vai se comunicar? Ainda também não. Imagina. Você precisa fazer isso. Eu fico imaginando todo mundo quando olha para Abraão e fala: esse cara ficou louco. O cara vai sair daqui, está tudo bem, está tranquilo, está estável, tem tudo aqui, não falta nada. Ele vai sair falando que Deus mandou. E aqui começa algumas coisas que eu quero que você preste muita atenção. Bom, até no exato momento Abraão estava fazendo tudo certo. Bom, tudo certo? Sim, até esse momento. Mas a partir do momento que ele decidiu levar o seu sobrinho, chamado o quê? Deus falou para ele sair da sua, para não levar ninguém. Então, a primeira coisa que Deus estabelece com ele, ele falha, ele erra. Aí, se você acompanhar no capítulo 13, há uma briga entre os pastores de Abraão e os pastores de quem? Começa uma briga. Peraí, agora é minha hora de dar água. Não, agora é minha hora de apacentar. Não, não é hora de estar. Vamos saber de uma coisa? Vamos nos separar. Se separar. Não dá certo. Não dá certo. Há uma confusão entre os pastores. E aqui há o primeiro erro de Abraão. Primeiro erro. Bom, Deus fala para ele assim: vai para essa terra. A terra da qual Deus envia ele é o Egito, e há fome naquela terra. E quando ele chega lá, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, ele olha
para sua esposa e diz para ela se passar por irmã. Ele diz para sua esposa se passar por quê? Por irmã. Diz: peço-te que és minha irmã, para que vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Olha o que ele está pedindo para a esposa. Então ele chega naquele lugar e a primeira coisa que ele faz é criar uma mentira, porque ele está com medo de morrer, ele está com medo de acontecer alguma, mas ele esquece do que o Senhor prometeu. O Senhor Deus estaria com ele. Deus diz: olha, os que te abençoarem, eu também abençoo. Os que te amaldiçoarem, eu também o quê? Deus falou em outras vezes para ele: eu te defenderei, serei teu escudo. Mas Abraão comete um erro. Ele mente. Ele age de modo irresponsável. Então preste atenção. Mais outro erro: mentira e irresponsabilidade. Diga para o irmão: sabe, mentira e irresponsabilidade. Quantas vezes criamos uma mentira para ter um escape? A gente às vezes faz isso sem perceber. Criamos uma mentira para ter o que, igreja? Um escape. Não é o que Abraão faz. Ele cria uma mentira para ter o quê? Um escape. Para a gente permanecer vivo. Olha, esposa, eu estou fazendo isso por amor. E aí o rei percebe que ele está acariciando ela como uma esposa. Peraí, tem alguma coisa errada. Manda chamar ele. Cara, tu fez isso. Todo mundo pensando que era sua irmã. Nós acreditamos, cara. Você mentiu. Por que você fez isso? Você lembra que muitas vezes a gente age da mesma forma? Age da mesma forma. Você percebe que até agora, até esse exato momento, tudo que Abraão está fazendo é simplesmente o que, igreja? Errar. Andar de maneira contraditória. Bom, Deus falou para ele que ele ia ser uma bênção, mas até agora a gente não está vendo esse camarada ser uma bênção. A gente não está vendo até agora o Abraão ser o ser da qual nós conhecemos. E aí a gente olha mais um pouquinho. No capítulo 15, no versículo 1, Deus aparece para ele por visão. Deus fala assim no versículo 1: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão, e serás de sobremodo grande. Qual foi a resposta de Abraão? E Abraão respondeu: Senhor Deus, o que haverá de dar se continuo sem? Olha a resposta que ele dá para Deus. Deus falando para ele que vai abençoar, Deus falando que está sendo com ele, mas nesse exato momento, como é que ele age com Deus? O Senhor está falando que eu vou ser pai, mas eu sou Deus. Até agora, quem vai ficar com tudo é Eliezer, o meu servo mais velho. Eu não tenho nem para quem deixar. O Senhor fala de engrandecer, de dar, de abençoar, de ser isso, mas cadê meu filho? Cadê? Não estou vendo. Cadê meu filho? Cadê? O Senhor não gerou um filho até agora. Até nesse exato momento eu continuo sem filhos. Olha a postura dele. Abraão prefere mais acreditar na circunstância do que na visão de Deus. Muitas vezes a gente é assim também. Deus dá a visão, mas a gente prefere acreditar na circunstância que a gente está vivendo, um momento que a gente está vivendo, não na visão. É difícil as pessoas acreditarem na visão que Deus dá para elas, e aí elas começam a andar não de acordo com a visão, mas de acordo com a circunstância. Pergunta para o irmão: pastor, você está andando de acordo com a visão ou com a circunstância? Você está vendo que a gente vai carregando uma vida contraditória. Uma vida contraditória. E aí, como se não bastasse, no capítulo 16,
Chega uma hora que Sara olha também para tudo aquilo ali, sabe? A Sara já está frustrada, Sara também já está chateada com esse negócio de ser mãe, nada acontece. Ela olha para um lado e olha para o outro e fala assim: ó, meu Senhor, eu tenho minha serva egípcia, deita com ela. E o texto fala assim: disse, versículo 2: disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem impedido de dar à luz a filhos. Deus tem impedido. Olha o olhar dela para com Deus. Deus tem impedido. E ela esquece que ela ouviu Deus falando que ela ia ser mãe. Mas ela está olhando, olha o olhar dela para com Deus. Deus tem me impedido de gerar filhos. Pois toma a minha serva, assim edificarei com ela filhos por meio delas. E Abraão ouviu, ou alguma tradução diz, seguiu o conselho de quem? Então olha o que acontece agora. A Sara está desanimada, desmotivada, não se sentiu uma mulher. Porque, imagina bem, irmãos, tinha uma hora que a Sara fala assim: ó, cansei desse negócio, cansei. Porque quando Abraão recebe a promessa, ele está com 75 anos. Quando ele recebe a promessa, está com quantos anos? 75. E quando ele é abençoado, ele está com 99 anos. Olha o tempo que passou. Está ficando cada vez mais velho, e mais. E aí Sara olha para aquela situação, sabe o que ela fala? Pega minha escrava, realiza o teu sonho, tenha um descendente. O que eu quero que você entenda aqui? Abraão prefere ouvir a voz de quem está cansado, prefere ouvir a voz de quem está desanimada, prefere ouvir a voz de quem está amargo. Porque tem gente assim, irmão. Você vai encontrar gente que não conseguiu, você vai encontrar gente frustrada, chateada, desanimada, e aí você vai ficar ouvindo a voz de quem? Essas pessoas. Mas não concorda. A gente sabe que nessa história no final não dá certo, há uma briga. Agora a escrava se sente senhora, a escrava enfrenta a dona, os filhos começam a conflitar dentro de casa. A gente sabe que essa história não termina bem, mas com erro. Então eu te pergunto: como estava sendo até nesse exato momento a colheita de Abraão? Estava sendo pouca ou muita? Ele até saiu do Egito com um pouquinho de bens, né? A Bíblia fala que ele saiu com muitos bens. Da onde? Conseguiu algumas coisas, mas ainda ele não estava saciado. Ainda ele não estava aquecido, ainda o saquetel continuava como igreja, não dava. E aí, preste atenção agora no capítulo 17, preste atenção. E sendo, pois, Abraão da idade de 90, apareceu quem? E disse: Abraão, eu sou todo-poderoso, anda na minha presença e ser o quê? Ser o quê? Olha para mim, presta atenção nisso aqui. Se até agora, nesse exato momento, tudo que Abraão fez foi tudo errado. Abraão até agora não acertou absolutamente. Até nesse exato momento, Abraão está andando de maneira contrária, oposta àquilo que Deus falou. Aí Deus vem e fala: anda na minha presença. Eu fico imaginando Abraão falando assim: Senhor, até agora eu só errei, como é que eu vou ser perfeito? Como? O Senhor está pedindo demais. Até agora eu só errei. Eu errei deitando com a escrava, eu errei mentindo.
Eu errei, Senhor. Levei meu sobrinho. Eu errei quando eu falei que eu sou dessa forma tão incrédula. Eu e minha esposa, com uma incredulidade tão grande para o Senhor. Como é que um Deus vai pedir perfeição para quem até agora só errou? Olha para o irmão do seu lado e pergunta assim: como Deus vai pedir perfeição para você se você até agora só errou? Constrangedor, né? Pô, eu só errei, né? Só fiz coisa errada, pastor. Não acertei uma só. E aqui que está a mudança de vida de Abraão. Quando Deus fala sobre perfeição, Ele não está se referindo absolutamente a gente se tornar um ser não. A perfeição que Deus está pedindo para Abraão é sobre o que Ele tratou. O que eu tratei com você, Abraão, até agora? O que eu pedi para você até agora, nesse exato? É sobre isso que Deus está falando. Para você ser perfeito no que eu tratei. E a única forma de você ser perfeito naquilo que nós combinamos, tratamos, é se você andar na minha. Deus tratou com você. É nisso que você precisa ser perfeito. Pastor, é impossível. Quer ver só para você poder entender isso aqui. Quem aqui é dizimista? Quem aqui é dizimista há mais de 10 anos? Como é que você consegue ser perfeito nisso? Como é que você consegue ser perfeito nisso? Porque você colocou no coração. E você é fiel ao? Não foi que você colocou no coração? Não importa quem vem aqui, não importa quem esteja aqui, se é pastor fulano, ciclano, você colocou no coração ser o quê? Fiel. Passa, porque a gente às vezes pode passar momentos bons financeiros, momentos ruins financeiros, mas eu continuo sendo o quê? Fiel. Porque é sobre isso que se trata a vida cristã. Sabe, Deus nunca vai validar uma colheita nossa se nós não estamos sendo perfeitos no que nós combinamos. É no que nós combinamos. É no que nós tratamos. Abraão, a única coisa que eu pedi para você é ser paciente. Confia em mim. Eu não pedi mais nada. Eu não pedi mais nada. Eu não pedi para você vender, fazer. Olha, eu pedi para você sair da tua casa, sim. Ambiente, eu precisava que você saísse dessa atmosfera, desse lugar, mas a única coisa que eu pedi para você é só isso: paciência. Olha a coisa que Deus pede. Sabe o que Deus pediu para Josué? Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, medita na palavra de dia, não desvie dela nem para a direita, nem para. Então será bem sucedido por onde quer. Isso. É isso que eu pedi. Eu não pedi mais nada. Josué, eu só quero que você se esforce. Josué, eu só quero que você tenha ânimo. Josué, eu só quero que você medite na palavra. Porque às vezes, irmãos, as pessoas estão fazendo tanta coisa hoje dentro de igreja, tanta coisa que Deus não vai validar nunca. Sabe por quê? Porque Ele não te pediu isso. Ele não te pediu isso. Nós deveríamos nos concentrar naquilo que Deus pediu. Se concentrar naquilo que Deus quer. O que Deus quer? O que Deus pediu para mim? Se Ele pediu para mim ter ânimo, então daqui para frente você é a pessoa mais animada. Amém, igreja? Eu vou ser a pessoa mais animada. Se Deus pediu esforço, daqui para frente eu vou, que a igreja me esforçar. Se Deus pediu para mim ter paciência, então eu vou ter paciência. Porque isso, irmãos, é moldar a nossa vida naquilo que o Senhor fala. Não tem a ver o quanto eu serei, por incrível que pareça. Tem a ver o quanto eu vou moldar a minha vida naquilo que Ele fala.
quanto mais você moldar a sua vida, alinhar a sua vida naquilo que Ele fala, maior será a sua colheita. Quem está entendendo sua vida? Diga glória a Deus. Maior será a tua colheita. A colheita só será grande se você moldar a sua vida no que Ele está falando. Você pode perceber, irmãos, olha na Bíblia Sagrada, as coisas que Deus pede: paciência, esforço, ânimo, fé, confiança. Deus não pede coisas loucas, coisas simples. Essa fase que você está vivendo hoje, o que Deus pediu de você? Né? O que Deus pediu de você? Você consegue perguntar para o irmão: o que Deus pediu de você nessa fase? Porque é sobre isso que se trata. É sobre essas coisas que muitas vezes nós vamos deixando que a igreja de lado. Nós damos mais atenção para a circunstância, damos mais atenção para aquilo que não temos. Aí nós queremos ser o quê? Performáticos. O que a gente faz? Vou fazer mais, vou fazer mais, vou fazer mais, vou semear mais. Então, se eu estou colhendo pouco, eu vou trabalhar mais, vou trabalhar mais. Aí a gente esquece do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que em vão vigia se tiver. Se o Senhor não tiver. É sobre isso que se trata a nossa vida cristã. Às vezes demora para algumas pessoas entenderem isso, irmãos, porque elas estão mais preocupadas com a circunstância, ouvem mais as outras vozes, ao invés de se tornarem perfeitos no que Deus pediu. É sobre isso que a gente precisa entender. Eu preciso me tornar perfeito naquilo que Deus pediu. Você não conseguiu fazer isso no dízimo? Se no dízimo você conseguiu, se nas suas ofertas você conseguiu, por que não nas suas atitudes também? Começar a ser perfeito. Você pode começar a ser perfeito na sua crença. Você pode começar a ser perfeito na sua fé. Na sua fé. Você pode começar a ser perfeito em virtudes. Paciência. Paciência. Calma, vai acontecer, vai chegar a minha, vai chegar o meu momento, vai chegar a minha hora. É só eu ter calma, é só eu ter controle, calma, vai acontecer. Ah, mas as pessoas estão perguntando, que pergunte. Pergunte. Ah, mas as pessoas ficam me perguntando quando? Fala, eu não tenho data, mas eu sei que logo Deus vai fazer. Amém, igreja? Eu sei que logo Deus vai realizar. Eu não sei a data, eu queria também saber a data, mas eu não tenho essa data. Mas eu confio. Quando eu faço isso, eu estou andando a favor. Eu estou andando em concordância. Amém, igreja? Chega de andar contrariamente. Enquanto você estiver andando de modo contrário, é por isso que a gente vai continuar semeando muito e colhendo o que, igreja? Então chega de colher pouco. Chega de colher pouco. Chega de colher o insuficiente. Porque agora eu não vou andar mais contrário, eu vou andar a favor. E é isso que Deus falou para Abraão: esquece tudo, filho. A única coisa que eu quero que você faça é andar na minha, e você vai ser perfeito. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai cumprir o que nós tratamos, o nosso acordo. É sobre isso que se trata na Bíblia, irmãos. Sobre as coisas que Deus faz acordo, sobre a sua palavra, o que Ele direcionou para você. Por isso que é muito individual, irmãos, é muito individual. Eu estava falando para as pessoas aqui na quarta-feira, lendo no meu devocional, as igrejas do Apocalipse. Cada igreja do Apocalipse, se você notar, cada um recebe uma bênção diferente, a bênção não é igual. Deus não deu a mesma coisa para cada igreja. Para um Deus falou: você vai receber a pedra branca e vai ter o teu nome. Um você vai ter o trono. Um você vai governar sobre as nações. Um vocês vão reinar comigo. E outros Deus não falou nada. Falou: vocês se esforçam, mas vocês conseguem.
conseguir pelo menos a salvação. Não se esforce, permaneça firme até o fim, para que vocês possam receber a coroa da. Isso que eu quero que você entenda. É essa perfeição que Deus está pedindo, para que a sua colheita seja validada. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. É hora da tua colheita ser validada. Diga para o irmão que está sozinho: é hora da sua colheita ser validada. E a única coisa que valida, irmão, não é a performance, não é a sua performance, fazer mais, porque a gente acha isso, vou fazer mais. Não é o mais, é o que eu tenho que fazer, gente. É o que eu tenho que fazer. Porque talvez você está cansado de fazer tanta coisa, tanta loucura, já me faz tanta loucura, irmão, tanta loucura, e não entendeu que não é a performance. Quanto mais eu fazer performance, quanto mais eu não é isso. Trata-se de fazer perfeitamente o que Ele pediu. Só isso. Só isso, pastor. Faz perfeitamente o que Deus te pediu. Diga para o irmão só assim: faz perfeitamente o que Deus te pediu. Só isso. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa, não tem. Você vê cada coisa simples que Deus tem: paciência, esforço, ânimo, coragem, fé. É só isso, creia, acredite em mim, eu sou contigo, Abraão, eu sou teu escudo, eu sou tua fortaleza, Abraão, eu estou contigo, eu só quero isso de você. Mais nada. Então atenta para as coisas que Deus está pedindo para você. Daqui para frente, irmão, traz uma caneta, traz um papel para você anotar as coisas que Deus pede, as coisas que Deus trata com você. Amém, irmãos? Para você começar a agir de acordo com aquilo ali, ó. Porque quando você olhar alguma circunstância difícil, porque elas vão vir, as circunstâncias difíceis elas vão aparecer, os problemas virão, mas você vai olhar para como você precisa agir. Deus mandou confiar, então eu vou confiar. Deus mandou ter ânimo, então eu vou ter ânimo. Amém, hoje? Deus mandou ter coragem, só isso que eu vou ter coragem. Porque é isso que vai mudar a nossa história daqui para frente como igreja. Se a gente daqui para frente entender que a gente só precisa viver e ser perfeito no que Deus está pedindo, é nisso aqui, só nisso, acabou. Você vai ver como a nossa colheita daqui para frente, ela vai ser diferente. Amém, irmãos? Ela vai ser diferente. Como Abraão, se você começa a ler a história dele daqui para frente, o quanto ele prosperou, o quanto ele cresceu, o quanto Deus fez na vida dele, ele entendeu onde ele precisava ser perfeito. Amém, irmãos? Você entende isso? Onde você precisa ser perfeito? O que Deus tratou com você, é nisso que você precisa se aperfeiçoar. Amém? Vamos aplaudir Jesus muito forte. Vamos colocar de pé, igreja. Vamos orar. Como Abraão, vamos orar. Vamos clamar.